Você sabe qual imagem você passa? Descobrir sua melhor versão é algo extraordinário. E é com um pouquinho de ajuda de profissionais notáveis da consultoria de imagem, isso fica ainda melhor. Eu sou Pablo Inísio, consultor de imagem, e nós vamos conversar sobre as maiores tendências, dicas e novidades do nosso glamouroso universo da consultoria de imagem, junto com diversos profissionais referências da área. Estilo Meeting, um podcast de consultoria de imagem, moda e beleza, original do Centro Europeu para você. Olá pessoal, hoje a gente está no Estilo Meeting junto com Evelyn Aducci e com Duda César. E nós vamos falar hoje sobre a consultoria de imagem humanizada. Essa consultoria de imagem que traz uma nova forma, uma nova visão, né, Evelyn? Como é que para você seria a consultoria humanizada? Bom, eu acho que é importante lembrar, até quando a gente está nesse processo de estudar e pensar nessa transição, que a gente não está falando sobre roupas, e sim sobre pessoas. Então, não é você chegar e falar, eu acho que é isso. Eu preciso entender a demanda desse cliente, eu preciso entender qual é a necessidade, se isso é para o trabalho ou se é porque ela está com algum conflito interno ali que ela não está se reencontrando nela, né? Então, eu acredito que a gente precisa primeiro olhar a pessoa para depois ver a roupa. Isso é fantástico, né? É um processo muito desenvolvido através do estudo daquela pessoa, daquilo que vai ser importante para ela. Só depois, então, entra aí a questão da moda, que também é muito importante, mas não é o foco principal da nossa consultoria, né, Duda? Sim, perfeito, Pablo. Eu acho que a empatia é muito importante nesse momento, porque você não sabe a dor dessa cliente, né? Você vai começar a entender quando ela se abrir para você. Então você tem que criar uma conexão com ela para que ela se sinta segura para trazer para você essa informação, né? Para que através disso seja um momento, uma transição importante e gostosa ao mesmo tempo, que aquela dor não seja o centro, que a gente faça uma experiência para ela que mostrar para ela que não é um momento de dor, é um momento de alegria, um momento de mudança. É um renascimento, né? Onde a gente vai trazer esses elementos de design que a moda nos proporciona de forma muito direcionada para a personalidade, para o estilo daquela pessoa, né? Porque a gente vai pesquisar exatamente como é a questão, né, que ela nos traz aí como objetivo de imagem, como ela quer ser vista pelos nossos clientes. Evelyn, como que é para você essa descoberta para o cliente, né? Desde o primeiro momento que o cliente chega para você e até a tua atuação, o teu planejamento de atuação com esse cliente. Quando o cliente chega até mim, né, aí eu deixo bem claro para ele, olha, não sou eu sozinha que vou fazer, é um trabalho que a gente precisa de troca de informações. Preciso que você me dê as informações, não tenha medo, é uma zona segura, tanto é que a gente tem a questão de proteção de dados, tudo certinho, porque tem coisas que esse cliente vai falar para mim que ele não quer que outras pessoas saibam, né? Então eu preciso... Porque são coisas muito profundas, isso, né? São pessoais, profundas. Inclusive, uma das minhas primeiras clientes, eu uso ela, por exemplo, assim, para muitas pessoas. Até conversei com ela e expliquei sobre isso. Que se pedir autorização, né? Aí quando ela veio até mim, ela falou assim, Evelyn, eu não me encontro, eu não me acho bonita e é isso. E aí nós fomos fazer todo esse processo, inclusive ela fazia acompanhamento com uma psicóloga, e a psicóloga falou pra ela, olha, vamos resgatar sua autoestima. Uhum. Então ela veio através de um profissional, né? E ela conversando, a gente fez toda essa troca, a gente foi ver qual era a dor, por que ela não estava se encontrando nas roupas dela. E aí ela, não, eu quero esconder outra coisa. Eu falei, não vamos esconder. O que você quer realçar em você? Porque eu acho que se a gente foca muito nisso, o que eu vou esconder? Eu vou passar a vida inteira me escondendo. Então vamos focar na outra ponta. O que eu vou realçar? O que você gosta? O que você quer que as pessoas vejam em você? Né? E trocar o foco de se esconder para aparecer. Exatamente, buscando aquilo que ela tem de mais bonito, daquilo que ela gosta mais, né? Exato. E daquilo que faz sentido para aquela cliente, Exatamente. Né? Tanto é que hoje em dia ela faz stories. Ela fala, gente, encontrei uma mulher maravilhosa, vocês precisam ver, eu vou mostrar pra vocês. Aí ela muda a câmera ela na frente do espelho. Isso é muito gratificante e isso me deixa muito feliz, porque eu nunca quis que o meu trabalho acabasse em mim. Né? Uhum. Eu acho muito triste pra mim, né, na minha visão, ok, você me pagou ali pelo meu serviço e é isso, e vida que segue. Eu gosto de ver essa transformação, eu gosto de saber que de alguma forma eu impactei uma vida. Né? Porque se não tivesse passado por esse processo, como ela estaria hoje?
Exatamente. Né? Como estaria o casamento, o trabalho. Isso que faz sentido, né, na nossa profissão, isso é tão bonito, né, Duda? Sim. Como é que você faz também esse processo com as tuas clientes? Então, Pablo, é muito importante que a gente saiba que cada pessoa tem uma história diferente, igual ela, né, pontuou, eu não me acho bonita. E veio pra mim uma cliente, apesar de eu ter me formado recentemente, eu já tô na minha segunda cliente de consultoria completa, que finaliza amanhã até esse processo dela, é a última etapa, e ela passou por um período de luto por 1 ano. Ela tinha perdido a mãe dela, né, e ela veio a mim porque ela falou, passei por terapia e agora chegou a parte de cuidar do fora, né, me cuidei por dentro e agora eu quero... E a gente tem que ter muita empatia nesse momento, igual eu havia comentado anteriormente, porque é um momento que a gente não pode ficar pegando no luto, né, é uma nova vida, é uma transição. Então, eu converso com ela, faço a entrevista, aplico entrevista, aplico também questionários, moodboard, pra gente poder ir se conhecer no estilo de vida dela, o dia a dia dela, para que a gente possa formar uma estratégia que vai ser útil para ela, né? Não só nesse momento, mas pra vida. Isso é um motivo de celebração, né? Então, por isso Sim. a gente já vai abrir aqui a nossa champanhe, Hello Champagne, né? E vamos celebrar aqui o nosso segundo episódio, né, do nosso estilo meeting, em grande estilo, com Evelyn e com Duda. Mas falando mais, né, sobre esse processo, né, é muito importante a gente falar que a gente não está falando somente de roupa, né? A gente está falando de vários outros aspectos que vão trazer para a vida dessa cliente o sentido realmente, né? Vamos Sim. brindar. Champanhe, sucesso, consultoria de imagem. Então, é um processo que vai muito de dentro para fora, né? Perfeito. Conta pra gente como é que é isso, Evelyn. Como eu falei antes, tem toda essa pesquisa, essa busca. Porque mesmo quando a gente fala de roupas, uma roupa nunca é uma coisa só. Ela não é um estilo só. É o conjunto, o conjunto de tudo, onde ela está inserida. Então, isso também é com pessoas. Ela não é uma coisa só. Assim como a sua cliente, ela não é o luto. Sim. Né? Ela não é aquela tristeza que ela tá naquele momento. Tem mais através daquilo. É um período. Isso, né? Então a gente precisa entender, né? Até mesmo quando eu faço a análise de estilo ali desse cliente, a gente tem todo um questionário e quando eu faço a consultoria completa, eu faço um com conhecidos dessas pessoas. Falo, olha, você vai mandar para X pessoas que são do seu círculo próximo e para outro número de pessoas que são pessoas um pouco mais distintas de você. Às vezes, é alguém que trabalha comigo, que eu não tenho muito contato, mas é bom saber também o que essa pessoa tá vendo na minha imagem, porque eu preciso entender. Uma pesquisa para as pessoas dizerem o que elas veem, né, a forma que elas enxergam essa pessoa, Exato. certo? E aí eu tenho um terceiro formulário que é para esse cliente me responder. O que ele acha que ele tá passando? Né? Por que ele acha? O que ele quer passar? Se ele acha que ele tem autoridade naquele assunto específico que ele está me trazendo, ou se não tem. Uhum. Então é muito legal, é muito bacana. E aí, óbvio, são todos anônimos, né? Mas é muito legal depois a gente fazer a checagem, de ver o que bateu, o que não bateu, pra gente começar a entender aonde está esse ruído de imagem, né? Porque, por exemplo, eu atendo homem e mulheres, e aí um cliente, ele estava numa posição à frente de uma equipe. E ele falou, não, eu acho que eu passo esse distanciamento um pouco tal das pessoas, essa seriedade. E quando a gente pegou esse retorno, a gente não tinha isso. A gente tinha pessoas falando, não, eu acho que é uma pessoa brincalhona, uma pessoa muito boa. E daí ele justamente queria passar uma imagem mais de afastamento, para passar essa imponência, né? Falei, olha, então a gente tem que entender onde que está esse ruído. Nós fomos pro guarda-roupa, nós fomos pra rotina do dia a dia, a gente foi para como essa pessoa se comunica. Porque a consultoria, ela também fala, não adianta eu sair impecável da cabeça aos pés, se quando eu abro a boca eu tô totalmente contrário daquilo que eu quero passar. Então eu acredito que, pelo menos na minha consultoria, eu faço isso. Eu falo, não, vamos ver também a questão de como você vai se comunicar. Né? Como você está falando com as pessoas? Você está falando mais assim ou você está se impondo, né? Se empoderando daquela informação que está passando. Porque não adianta
eu chegar, eu vou te pedir um favor, Pablo, e eu vou te falar, Pablo, você poderia, por favor? Não, eu vou falar, Pablo, eu preciso da sua ajuda, você pode me ajudar? A postura, né, da pessoa. Então, a gente tem tudo isso. A questão de etiqueta, né, tá bem inserida nisso. Porque quando a gente fala de etiqueta, as pessoas pensam em frescuras. Mas não tem nada a ver com isso. Etiqueta é muito mais relacionado ao como eu vou fazer a outra pessoa se sentir confortável comigo, independente do ambiente que nós estamos, do que eu convidar alguém que eu sei que não... Essa pessoa não sabe, por exemplo, comer com vários talheres. Eu não vou receber essa pessoa com cheio de talheres. Eu vou colocar exatamente aquilo que está na realidade dela. Porque eu preciso fazer ela se sentir confortável. Seja eu um funcionário ou seja eu o patrão dessa pessoa, né? Porque eu preciso que ela se sinta confortável. Acolhida, né? Muito bacana. E com você, Duda? Eu acho bem interessante a gente iniciar, como a pessoa tem um primeiro contato com a gente estudar o perfil dela, né? Antes de uma... Porque o primeiro contato ali é uma reunião, vamos tomar um café? Geralmente eu faço isso. Então a gente buscar o perfil no Instagram pra ver qual que é o estilo de vida dela, pra gente saber até como nós vamos se vestir ao encontrar aquela cliente, né? Porque às vezes é uma pessoa mais tranquila, então a gente vai, né, com um look mais tranquilo, pra gente poder criar essa conexão e ela se sinta confortável, né? E assim, quem não vive pra servir não serve para viver, né? Então a gente tem que servir, a gente tem que se colocar ali pra aquela cliente, que a gente tá ali pra ajudar ela, não pra julgar. Não pra falar, nossa, vamos tirar toda essa roupa daqui e vamos comprar tudo novo. Não é essa a ideia, né? Não é mudança de estilo, não é... A gente brinca o Esquadrão da Moda, Esquadrão da Moda, né? Não, Consultoria de imagem, na real, é extremamente diferente de tudo isso, né? E, inclusive, o Esquadrão da Moda faz uma propaganda diferenciada, né? Que às vezes distância, né? traz um estigma para a profissão, né? De distanciamento. As pessoas não querem. Não quero que joguem minhas roupas fora, não tenho dinheiro para comprar roupa nova. Enquanto o nosso trabalho é completamente diferente, né? A gente tem que ouvir mais o cliente e falar menos e tomar cuidado. Não que eu faria isso, mas, por exemplo, eu tava lá na revitalização do closet e tinha uma peça lá que, olhando, sem eu conversar com a cliente, eu ia retirar, né? Ia separar e depois ia conversar com ela. Eu acho melhor a gente retirar essa peça. Só que, né, eu olhei aquela peça e ela bem assim, essa é da minha mãe, é a lembrança que eu tenho dela. Então era afetivo, né? E era bem a mãe dela que havia falecido. Então a gente tem que tomar muito cuidado a forma que a gente fala com o cliente, o tom da voz, a forma de explicar pra ela o porquê que aquela roupa não faz mais sentido pro guarda-roupa dela e ouvir. Por isso que Deus, né, deu 2 ouvidos e uma boca, pra gente ouvir mais e falar menos, né? Então passar essa segurança, ter essa empatia, esse carinho, porque ela tá abrindo a intimidade dela, né? Ela tá abrindo ali o quarto dela, o guarda-roupa dela, as dores dela. Então é isso, a gente tem que cuidar. Uma coisa que eu sempre falo, né, é que a nossa cliente, ela abre o guarda-roupa dela. Quantas das nossas amigas, elas foram capazes de abrir o guarda-roupa, que você entrou no quarto, que você olhou as roupas dela, né, que você avaliou e disse isso aqui fica, isso aqui sai, né? Então, assim, a gente acaba fazendo parte da vida dessa pessoa e encontrando ali as peças que fazem parte da história dela. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso, né, Evelyn? Porque ela conta uma história. A roupa conta uma história, tem porque ela tá ali, né? Tem as roupas que estão ali porque vi na promoção, mas tem aquelas que ela é uma característica daquela pessoa, ela tem ali um pouco da identidade dessa pessoa. Eu também fiz uma cliente que tinha muitas roupas assim que eram da mãe dela. Aí eu conversei com ela e falei, olha, então é o seguinte, essas roupas a gente não vai deixar no closet, a gente vai colocar numa caixa. Vários clientes têm essas peças afetivas de pai ou mãe ou vó que faleceu. Né? Eu tenho um casaco lá em casa, a minha avó é viva, graças a Deus. Mas eu não consigo me desfazer daquele casaco. Porque eu lembro da minha avó. Porque toda vez que eu vou na minha avó, eu pego um casaco dela e vou embora porque eu sofri muito. Mas aquele dela falou assim, filha, fica com você esse casaco. Ai, que amor. Falei, avó, obrigada. Gente, eu amo aquele casaco. E, tipo, ele tá assim, pelo amor de Deus, para de me usar. Sim, mas é interessante, igual você falou, né? Ela ainda está viva. Às vezes manter ali vai trazer uma dor, um sentimento ali, que às vezes ela acordou num dia bom, mas ela vai olhar aquela peça, aquele dia tá, por enquanto, né? Porque o luto tem, né, as etapas, né? Por enquanto, né? Ela consegue lembrar às vezes com dor, mas depois vai ser com carinho. Mas agora não é o momento de deixar ali às vezes, né? E aí eu falei com essa cliente, falei, olha, então
nós vamos tirar essas roupas do seu armário, porque são algumas roupas que eram da mãe dela, que a mãe dela usava muito, e outras que a mãe dela fez. Então tem todo o apego sentimental, a falta e tal. Por mais que já faça alguns anos que a mãe dela faleceu, isso ainda tem um grande peso para ela. Então a gente vai tirar do seu guarda-roupa primeiro. Porque você, se você quer manter a peça, guardar a peça, ali ela vai estar todo dia mexendo, batendo luz, porque ela é um closet, não é aberto. Então ela pode estragar essa roupa. Então vamos colocar ela no plastiquinho, colocar numa caixa, vamos guardar. E segundo, ela vai estar ali fazendo volume no meio das outras roupas e fala, não, eu tô cheia de roupa. Aí na hora de se arrumar a gente fala, meu Deus, eu não tenho roupa pra usar. E dá pra trazer também algumas possibilidades. Por exemplo, uma peça, vamos transformar num quadro, sabe? Aquela de jogador, de camisa de jogador? Vamos fazer isso? Vamos pegar, então, tirar uma parte dessa peça e colocar numa peça que você usa no dia a dia. Então tem outras formas. Né? Ressignificar, perfeito essa palavra. Então é uma forma de trazer essa experiência também pra ela, pra amenizar esse sofrimento, né? Humanizar. E é muito importante a gente dizer que consultoria de imagem não é só para quem é rico, ou para quem é famoso, ou para quem é político, né? Ou para quem tem grande influência, né? E aí eu sempre falo porque a gente tem os clientes que são classe A e tal, e a gente tem aquela pessoa que precisa trabalhar um pouco mais para pagar a consultoria. E eu sempre falo assim, eu falo, gente, quem precisa mais? É saber como gerir o seu guarda-roupa, o seu dinheiro. Aquela pessoa que pode sair comprando a rodo, ou aquela pessoa que ali, não, eu preciso, X valor é pra eu gastar em roupa. Então eu preciso saber o que vai me valorizar, eu preciso entender se aquilo vai suprir a minha demanda. Eu vou gastar menos se eu souber tudo isso do que se eu não souber. Porque, tava na promoção, comprei porque tá ali. A roupa fica parada lá, você nunca usa e tá com a etiqueta. Tem muita gente que faz isso. Né? Então, fazia isso. Viu? Eu não julgo. Tá melhorando. Não é uma questão de julgar, mas sim de fazer com que a pessoa entenda da necessidade. Sim. Que é um investimento, não é um gasto, é um investimento da consultoria. Perfeito. Eu estou investindo em mim, e aí a gente não faz cursos para entender e gastar menos, esses cursos que tem, esses workshops de finanças e tal. Então isso se enquadra ali nesse investimento. Eu entender a roupa, entender o produto, entender se faz sentido na minha vida, na minha rotina. E quanto tempo aquela roupa vai ser durável dentro desse guarda-roupa, né? A qualidade dessa peça, né? Eu sempre falo, vamos fazer a continha básica do custo-benefício. Eu vou pagar 120 nessa camiseta, mas eu vou usar quantas vezes? Ela vai se pagar? Ou eu vou comprar aquela camiseta de promoção que tá R$40 e vou usar 2 vezes, vai desbotar, não vou mais usar. No fim, ela sai mais cara do que a outra. Né? Então eu acho que para qualquer peça de roupa a gente precisa fazer essa continha do custo-benefício. Exatamente. E assim, o que é importante a gente dizer também, né, é que não existe um estilo que seja o melhor estilo, né? A gente precisa respeitar o estilo do nosso cliente. Conta pra gente um pouco sobre isso, né? Porque muita gente pensa assim, não, se a pessoa quer empoderamento, ela tem que usar alfaiataria, tem que usar tecidos mais duros, mas às vezes essa pessoa é uma pessoa que prima muito pelo conforto. E uma alfaiataria pode ser algo que seja desconfortável para ela, né, Duda? Sim, a gente tem que respeitar muito o estilo da pessoa, senão a gente vai colocar aquilo, ela não vai usar. Vai ser mais ou menos uma perca de tempo, digamos assim. O investimento vira custo e a pessoa vai sair falando, não deu certo pra mim. Por quê? Porque a gente quer fantasiar a pessoa de um estilo que ela não possui. Então a gente tem que trazer elementos de design do estilo desejado para melhorar o estilo que ela já tem, né? Então a gente pode ver, a pessoa que tem um estilo esportivo, ela quer parecer mais elegante, né? Não vamos fantasiar ela, vamos trazer elementos dentro do estilo dela para que ela se sinta mais confortável, para que ela sinta que o desejo de imagem dela está sendo suprido, né? Então ela tem que entender muito e colocar isso para o cliente, né? Sempre que eu estou fazendo, por exemplo, análise de estilo, a gente sempre faz aquela questão do mood, né? Quem você é, quem você nunca seria e quem você gostaria de ser, né? Então a gente trabalha nessa forma, também tem o baralho de cartas da Raquel ali que a gente pode pedir para a cliente também montar looks, e eu acho isso muito importante porque fica mais didático para a cliente, né? Sim, ela tem uma visão melhor e elas adoram, né? Então eu acho isso muito importante e a gente explicar para ela, porque ela vai ver, eu queria tanto comprar essa roupa, mas veja bem, o teu biotipo não vai te valorizar nessa roupa. Que tal essa opção aqui? Eu quero um blazer. Existem vários tipos de blazer. Então vamos buscar uma outra opção, né? Ou ela viu na modelo, mas a modelo tem um estilo diferente. Então vamos trabalhar de uma outra forma. Então, né, claro, porque ela tá empolgada, né? Principalmente personal shopper, né? Meu Deus do céu, tem que segurar elas, né? Então, essa forma de conversar até antes de ir no personal shopper, eu acho que é importante a gente fazer a lista de aquisição,
e conversar com ela, apresentar para que juntas, né, a gente possa melhorar essa lista ou diminuir, ou de alguma forma, para a gente poder atender o que ela deseja mesmo. Pode falar. Por isso que aí eu falo que a consultoria tem 2 momentos, né? É aquele que é a captação de dados e a gente tem depois o plano de ação. E eu sempre coloco, olha, sugestões. Eu falo, é sugestão, você não é obrigado. E até mesmo quando eu vou fazer a montagem de looks, eu monto com esse cliente, depois de entender toda essa rotina, eu já vou perguntando, tá, qual é a sua rotina, o que você faz, o que você gosta, o que você não gosta. Às vezes até a questão de como essa pessoa decora a casa, a gente consegue ter uma base, um norte ali, né? E aí eu vou perguntar para esse cliente, montei o look, você se sentiria confortável com isso? Ou não? Porque uma coisa é eu achar lindo, outra coisa é você falar, olha, Evelyn, eu acho lindo, mas não é pra mim. Então, ok, aí você vai pegando essa linha desse cliente, porque uma palavra que você falou que eu uso muito é a questão da fantasia. Eu falo, olha, você precisa ser o mais sincero comigo e assim, o máximo de informações que você conseguir me dar é melhor. Porque a partir do momento que a gente chega num diagnóstico e você não está de acordo com aquilo, é uma fantasia. Que a gente não se sente confortável nessa fantasia por muito tempo. Sim. Que entra, né, eu preciso me sentir... Ninguém usa fantasia pra sempre, né? Só no gente período do cansa. carnaval, daí a gente muda. Porque satura, né? Sim, Então, eu preciso... Por mais que eu preciso trazer autoridade para essa pessoa, eu não vou mudar todo, falar, olha, você gosta de esportivo, você não vai mais usar. Se você vai colocar só terninho. Não. Eu posso trazer autoridade com outros elementos. Eu posso trazer num acessório, num cabelo. E aí eu explico tudo isso para essa cliente, né? Sim. De, olha, então, ok, o seu estilo é esse, vamos incrementar tal coisa. Porque como eu falei anteriormente, uma peça nunca é uma coisa só. Tudo vai depender do meio que ela está inserida. E é muito importante, né, vocês falarem sobre isso. A gente sabe que tem muita gente que está assistindo nossos podcasts e já são consultoras de imagem, né, e se inspiram aqui nos assuntos que a gente sempre fala. Mas a gente sabe também que tem pessoas que são interessadas pelo tema e que não têm muito conhecimento. Então, queria que vocês fossem didáticas e falassem o passo a passo. Como que é um processo de consultoria de imagem e quais os serviços que a gente entrega ao longo desse processo? Você pode falar, Duda? Claro, perfeito. No caso da consultoria completa, o primeiro contato, eu tento tomar um café para mostrar para ela não o preço, mas o valor do nosso trabalho. Porque o que é importante falar, assim como não é para pessoas ricas e nem para, né, é para qualquer pessoa, nós consultoras também, não é por status que a gente é consultora, nós somos consultoras por amor e a gente quer ganhar dinheiro também, quer trabalhar com isso, os né? boletos chegam. Os boletos chegam. Os boletos são sempre aí, As viagens, né? A gente tem que viajar. Exatamente, não é só para dar close na nossa profissão, a gente estuda realmente, a gente trabalha, a gente se aprofunda para poder trazer as estratégias. Então eu tenho um contato com ela para mostrar, para que ela entenda o valor do meu trabalho, como que vai ser o processo, para que ela me conheça. Na própria reunião, eu já levo o contrato para ela assinar. Né, preencho com os dados ali para completar nome, CPF, então eu já saio dali com o contrato assinado e levo também uma agenda pra gente já deixar agendado as etapas, né? Então, assim, na primeira etapa, depois disso, a primeira etapa é a questão da análise de estilo, que eu já faço ali com ela, e análise de biotipo pra gente já ter um autoconhecimento ali sobre o biotipo corporal dela, estilo de vida e roupas. E também, né, ouvir ela, né, porque no questionário te pergunta qual é o teu objetivo ao final do processo, né, como que você se vê, isso é muito importante, né. E depois a gente vai para visagismo e coloração pessoal. A partir daí eu já consigo fazer uma estratégia antes pro closet dela, né. Então, o que vai acontecer na questão de revitalização, como que vai funcionar, o que eu vou avaliar nesse closet. Então, faço a revitalização. Depois vem a lista de aquisição com o personal shopper, então são várias etapas, as pessoas pensam que é um dia só, né? E não, são vários dias, é uma entrega. Realmente a pessoa também tem que querer fazer a consultoria. E quando elas vão com a gente, 4 mãos no trabalho. Quando elas se interessam, gente, é tão gostoso. Então, assim, eu deixo muito claro isso também, igual você havia comentado, que não é só a Duda, é a cliente também. E depois a gente vai pra montagem de looks. E depois da montagem de looks eu tiro lá as fotos e tudo mais, com os looks novos, ou os próprios looks do closet, que às vezes a pessoa não quer investir agora, mas eu deixo a lista de aquisições para quando ela sentir a necessidade, ela comprar com as imagens, né? Porque cada um pensa, deixa eu colocar lá blazer, ela vai igual tinha dado, cada um pensa de uma forma. Então eu deixo as imagens lá.
E depois eu marco um café de finalização para entregar o dossiê. Ou pode ser uma champanhe. Uma champanhe, né? Uma champanhe mais chique. E como que eu entrego? Eu entrego em forma de um presente mesmo aqui. Então, é uma caixa personalizada, com uma... É muito lindo, depois eu mostro pra vocês. Com uma fita ali personalizada, é tudo personalizado. Com a minha marca, né? E dentro, quando abre essa gift, tem um papel seda, tipo... Loja tipo Gucci, gente, é tipo isso. Mas o processo é isso, né? É detalhes, bonito, detalhes, né? E dentro tem uma outra box com a cartela de cores dela, né? E também o círculo cromático para fazer combinações, aquele que eu havia mostrado pro professor. Sim. E daí tem o dossiê impresso também, que é como se fosse a bíblia dela, o guia de estilo, né? A bíblia dela de estilo. E daí a gente finaliza assim, tem lá as imagens dela com o look, tem o biotipo dela, como se fosse um dossiê completo mesmo. E é fantástico isso, né, Evelyn? Como a gente consegue trazer uma experiência nova, né? E a gente sempre fala de experiência porque é a experiência que as pessoas querem hoje, né? Eu acho que é o que define, o que difere as pessoas é a experiência que você está proporcionando. Porque é igual um bolo, eu posso dar a receita do bolo que eu faço pra você vai fazer seguir aquela receita, mas ele não vai estar igual, porque você colocou a sua essência, o seu jeitinho de fazer, né? Você pode colocar todos os ingredientes, mas o jeito que você faz muda toda essa experiência lá no final. Então, eu acho que a personalização do atendimento também é muito importante, porque as pessoas gostam de se sentir exclusivas, elas gostam desse cuidado, né? Então, a gente não vai atender todo mundo igual. Eu vou entender qual é o perfil desse meu cliente, o que ele vai gostar mais, o que eu faço. Então, a gente está todo dia se reinventando. Porque se a gente fica todo cliente mesmo jeito, além, né, da gente tirar robotiza, né? E a gente vai estar saturando. Eu posso amar o que eu faço, mas se todo dia eu faço a mesma coisa, eu vou ficar tipo, ai que saco, né? E não é o que a gente quer. Pelo menos, eu quero sempre entregar a minha melhor versão para esse cliente. E cada cliente prepara a gente de um jeito melhor para o próximo cliente, né? Porque eu aprendi ali um pouco mais, então, ok, já sei como eu posso melhorar o próximo. Então, eu acho que isso é muito importante, a personalização, né? Na entrega, no atendimento, entender como é que ele vai se sentir mais cuidado, né, nesse atendimento. E essa personalização, né, que você falou, é uma coisa que a gente tem visto que as pessoas querem, né? Produtos e serviços que são personalizados e são mais procurados. E na consultoria de imagem é o que difere a nossa consultoria de imagem, né, no padrão brasileiro da consultoria de imagem do padrão americano e europeu, né? Porque a gente traz a nossa criatividade, né, que a gente é um povo extremamente criativo, com essa questão da personalização, pensando naquele cliente. E nem sempre o cliente vai precisar fazer uma consultoria completa, né? Ele pode ser um cliente que vai comprar ali partes, né? Por conta, das vezes, do investimento, né? Que ele não tem aquele investimento todo para fazer uma consultoria completa. Conta pra gente como é que é essa divisão aí dessas etapas da consultoria de imagem. Eu não sei como a Duda faz, mas, por exemplo, eu antes até pensava, eu ia pro café, mas aí eu falei, não, eu tô perdendo muito tempo nesse período. Então eu já falo, vamos fazer uma reunião online, tal dia, já pego o e-mail, mando para parear com a agenda desse cliente, para ele entender, e a gente conversa o máximo possível, né? Aí as pessoas, não, eu quero falar isso. Eu falei, não, mas eu preciso entender a sua demanda. Porque, por exemplo, não adianta a gente chegar e falar, vamos ver o seu biotipo. E isso não é o que esse cliente precisa. Principalmente quando a pessoa está no processo de perda de peso. Né? Então, ele significa que já não é ali que ele está preso. Ele está tentando entender o novo corpo dele e fazer essa transição. Então, eu converso com esse cliente para entender a demanda. Ou, às vezes, ele já passou por um outro consultor que faz só coloração, por exemplo, e ele não precisa mais dessa coloração. Eu tenho pra mim que eu não refaço coloração, porque cada um tem um olhar, e eu acho também que é uma forma de você respeitar o seu colega de trabalho. Sim. Então, a Duda fez a coloração de um cliente, mas esse cliente não gostou da cartela. Ele vai vir pra mim e aí deu a mesma cartela. Ele falou, não, eu vou ficar pingando de consultor até alguém me dá a minha cartela que eu quero. Até alguém me dá a cartela que eu quero. E aí, quando ele acha assim, não, porque essa aqui é minha cartela, porque fulano não são bons. Então, eu acho que até a gente, não é prostituir o mercado a palavra, mas
a gente está desvalorizando, sabe? Então eu não refaço a questão da coloração. Mas eu não acho que eu sou essa, Evelyn. Ok, então você vai retornar com o seu consultor, você vai explicar. Porque quando eu faço a coloração, né, eu deixo bem claro, eu vou explicando, olha, então a sua pele é quente, porque você viu como é que ficou no tecido frio? Você fica que não harmonizou? Eu fico até esse cliente entender. Então, às vezes, o processo, ele leva mais do que 1h30, mas é porque eu fiz questão desse cliente entender por que é essa cartela dele. Por que ele não... Para que ele não tenha dúvida, né? Para ele entender, para não sair engano de consultor em consultor. Porque é por isso que eles vão querer uma segunda opinião, porque o anterior não passou a confiança, não explicou, porque é exatamente isso. Você tá vendo? Você tá enxergando? Aqui, ó. Veja bem aqui, né, na sombra do nariz, a gente vai mostrando. Veja aqui no busto. Pra eles entender. Então beleza, agora vamos pro próximo passo. Porque tem alguns que chegam e querem aquela mágica de você passou e iluminou o rosto, você trocou o tecido. Que só acontece no Instagram, né? Porque a câmera do celular se adequa e aí ela dá esse boom, né? Só que ali ao vivo não é tudo. Tem gente que de fato acontece. Mas não são todas as peles. Às vezes a pessoa tem uma pele ótima, uma pele assim que não tem uma manchinha, não tem uma ruguinha, tem uma melasma, não tem nada. Não vai ter esse efeito. O que vai sentir é que às vezes você sente um pouquinho mais abatida, às vezes você sente um pouco mais iluminado com a cor, porque isso a gente sabe que acontece. E né? tem mais equilíbrio também na paisagem. E aí é o equilíbrio das cores para essa pessoa. Então, por que eu vou refazer o processo da coloração se ele já fez? Porque eu quero ganhar mais? Mas ok, mas isso é a minha ética no meu trabalho. Né? Então eu vejo toda essa questão, eu converso bastante com esse cliente. Às vezes tem uns que não querem falar, mas isso vai conversando, você... ele vai soltando. Entendi, né? É isso. Então eu esmiuço o máximo, né? Eu pego todas as informações que eu consigo com esse cliente, porque tem um momento que eu tô com ele, né? E tem um momento que eu tô sozinha para juntar essas informações para fazer o meu plano de ação, o meu diagnóstico. Né? Porque todo mundo acha, não, é só eu tô ali com o cliente, fiz, entreguei, depois eu te dou sua cartela e é isso. Acabou. Vai com Deus. Né? Mas não, eu tenho um momento que eu preciso sentar, fazer essa na coleta, eu preciso estudar essas informações, né? De ver para se isso tá batendo. Analisar tudo que você pegou hoje. Para ver se isso tá batendo. Então eu tenho esse momento sozinha. Porque o trabalho não é só ali o que os outros estão vendo. Você tem muito mais trabalho sem as pessoas verem. Né? E aí a gente tem toda essa entrega em todos os períodos e momentos desse atendimento. Fantástico. E que é bacana também a gente dar um acompanhamento depois, porque a gente entrega o guia, vai surgir dúvidas depois, né? E geralmente é depois que surgem as dúvidas, e quando a gente tá fazendo, eles estão seguros, né? Então, quando a gente dá essa opção também de acompanhamento, no meu caso, eu dou um acompanhamento de 60 dias. E tem dúvida, né? E o que você acha disso? Compro ou não compro? E a gente tem que dar esse apoio, esse acompanhamento para eles se sentirem mais seguros para essa nova etapa, né? Eu faço muito isso de, você viu, tem dúvida? Não, entendi tudo. Espera 2-3 dias. Vem. Fala, não, tudo bem. Vamos, eu vou explicar. Tem dúvida? Continua perguntando que eu tô aí. A minha função é fazer com que você entenda. Porque só entregar um papel e falar, se vira, é fácil. Entregar só o diagnóstico não funciona, né? É importante que a gente... Eu preciso fazer essa pessoa entender. E incorpore isso na sua vida diária, né? No seu cotidiano, né? Porque você fica parado lá no guarda-roupa e fala, um dia eu fiz, tá ali, ó. Não, eu preciso que essa pessoa coloque em prática. E é um processo de facilitação, né? A gente facilita a vida das pessoas, né? Para que elas entendam como que é esse processo do vestir todos os dias. Para algumas pessoas, algo muito fácil e tranquilo. Para algumas pessoas, muito difícil, né? E com essas que a gente vai atuar, né? E às vezes a pessoa tá trocando a rotina, por exemplo, uma mulher que acabou de ter filho, ela não tá acostumada com essa rotina. Ela teve 9 meses ali para se preparar, só que a gente ainda tá naquele de... Talvez seja assim, mas quando chegar pode ser diferente. Meu bebê pode ser mais agitado, pode ser menos agitado. Então eu preciso facilitar essa rotina. Eu preciso ajudar ela a entender que ela pode sim ainda se reencontrar sendo mãe. Né? Que eu vejo principalmente pelas minhas cunhadas, meus irmãos, que depois que vem esse bebê, a rotina muda. A minha irmã, ela fala, não, eu preciso ser rápida, eu não posso perder tempo, porque senão tem uma aqui, é outra ali, né? E aí a gente saindo desse contexto de mãe, mas num geral, as pessoas hoje em dia é tudo muito corrido. Então, tudo que eu facilite o tempo dessa pessoa,
eu vou estar ajudando a vida dela. Perfeito. Né? A gente tem que não perder tempo, mas a gente Otimizar, economiza né? um tempo aqui pra gente ganhar ali. Né? Otimizar. Eu vejo, por exemplo, meu marido, eu converso com ele, não, mas eu preciso fazer um guarda-roupa assim que eu não preciso pensar, só pega a roupa e vai. Porque ele não gosta de perder tempo. Ele falou assim, eu vou usar só tal cor de roupa, porque daí tudo combina com tudo. Falei assim, não, mas vamos conversar, né? Então daqui hoje em dia, se você vê ele hoje, ele é totalmente diferente do que ele era antes. Né? E é exatamente isso que a gente traz para o guarda-roupa do nosso cliente, né? Essa facilidade, né, nesse processo. Como é que é feito isso, Duda? Como é que você faz para deixar esse guarda-roupa mais inteligente, mais assertivo? Como é que é esse processo? A pessoa pode comprar só essa parte da consultoria? Ela pode sim, né? É claro que a gente indica que tenha as outras etapas, por questão de biotipo, para ver o que vai valorizar mais, questão de cores, mas se ela quiser, só aquela etapa que eu, né, comercializo com a montagem de looks, né? Então a revitalização do closet é a primeira etapa para a montagem dos looks, né? Então eu vendo elas juntas, né? E eu conheço o guarda-roupa dela, após conhecer o guarda-roupa dela, penso em estratégias de peça, olha, essa peça não precisa combinar só com um conjunto, por exemplo. Você não precisa usar essa calça só com a parte de cima do conjunto. Tem gente né? que só usa o conjunto. Só já usa comprou só, aquele conjunto, vou isso. usar desse jeito e só desse jeito. Só desse pronto. jeito que vai ser. E daí, por exemplo, tem um evento, vou numa festa. Vou comprar uma roupa pra ir naquela festa, sendo que no guarda-roupa dela... Roupa de ocasião, né? A roupa de ocasião, né? O dress code. Sendo que lá no guarda-roupa dela tem uma roupa que ela pode usar com outros acessórios, com uma outra clutch, com outro calçado e ela vai estar bonita e elegante. Então eu começo conhecendo, separo questão de roupa de sair, como essa questão assim de vestido de festa é algo que é aos finais de semana, não é tanto dia a dia, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais fora do nosso olhar, vamos deixar guardado numa mala, alguma coisa. Estamos numa estação de verão, então vamos deixar os casacos de inverno, não vamos deixar poluído, porque na hora de utilizar vai ser mais fácil para você visualizar as suas peças. Uhum. Então eu já começo dessa forma, separando por estações, separando por ocasião e multiplicando looks para ela. Daí, né, calça, parte de blazer, conforme eu uso lá no meu closet, né, eu faço dessa forma também e para mim é muito bom, então eu trago dessa forma também para elas. E eu acredito, né, que para as nossas clientes isso facilita muito a vida, né? Porque ela sabe que o guarda-roupa dela é um guarda-roupa inteligente, que ali tem peças que fazem sentido, que se acoplam àquele corpo, que valorizam aquele corpo, que estão dentro daquela paleta de cores que vão valorizar a beleza dela, né? E aí ela traz isso com muito mais facilidade a esse processo de vestir. Fica mais rápido, né? Ela gasta menos tempo para fazer isso e está sempre bem vestida, né, Evelyn? Exatamente. Eu vejo bastante que a pessoa fala, meu Deus, eu tenho tanta roupa, mas eu não tenho nada. Aí você chega, tipo, tá tudo misturado, você não sabe o que é o que. Por mais que um lado meu seja de toque, mas eu acho que separar as roupas por cor, por exemplo, ajuda muito. Uhum. Porque aí eu vou conseguir visualizar, às vezes tem gente que abre o guarda-roupa, olha e fica, eu vou usar isso com o quê? Então, se eu deixar arrumado lá as cores, bonitinho, os shorts, a calça, tudo separadinho, só de bater o olho eu já sei onde tá o quê. Então, e a gente... essas informações, já imagino. E nós somos o nosso cliente zero, né? Uhum. Então, eu faço muito isso comigo e falo assim, eu sei, parece que vai ser difícil, mas é mais fácil até pra manter arrumado. Sim, Né? E é muito bacana a gente falar também, né, que às vezes o trabalho de personal organizer nos ajuda muito, porque tem closet que a gente entra, ele tem milhões de coisas, mas a gente não consegue encontrar nada ali, a gente sabe que a nossa cliente tem muita coisa de qualidade, mas é um guarda-roupa que a gente não consegue encontrar nada. Exatamente. Então, que às vezes a gente vai lá, fuçar ali, e a gente encontra a peça e ela fala, meu Deus, eu tinha esquecido que tinha isso, ela já esqueceu que tem. E sabe outra coisa que acontece? Eu tive uma cliente que eu acho que meio que ela foi seguir o movimento, assim, do detox de guarda-roupa, né? Uhum. Só que aí, ela fez, tal, a gente falou, e eu falei, todo cliente fala, olha, nós não vamos tirar nada que você não queira. Uhum. Se você olhar pra mim e falar assim, olha, Evelyn, mas eu gosto dessa roupa, vamos deixar. Pode, às vezes, sei lá, ser uma roupa que eu uso pra sair, tá cheia de bolinha e tal. Eu preciso fazer essa cliente entender que não dá pra usar essa roupa. Mas se ele mesmo assim fizer questão, é a roupa dele. Eu não tenho que falar, não, você tem que tirar. Até porque a gente vai tirar, eles vão colocar de volta. É. Então não vai adiantar Então, nada. esse é o ponto. E daí volta. Você faz, olha esse período, separou outro dia as roupinhas, só as roupas que essa cliente falou, não, eu vou deixar essa roupa aí, eu não vou guardar ela.
ela vai pra doação. Ela devolveu todas as roupas depois pro guarda-roupa. Não adiantou nada. Você passou lá 4 horas e nada adiantou. Mas é porque ela, como eu falei, ela só seguiu o movimento, porque viu que uma amiga fez, falou, não, eu vou fazer. Mas às vezes a pessoa não tá pronta. E a gente, como profissional, tem que entender e respeitar isso. Então, por isso que ela tem que saber que ela tem que estar pronta, né? Não tem por que eu ficar braba ou falar, mandar você falar, não acredito nisso. Você fez eu perder meu tempo. A gente vai acrescentar nos nossos pacotes agora, né? A gente leva pra você as doações. Não, mas vamos levar pro Bazar Mundo que valem, né? Vamos levar pro Bazar. Eu geralmente pergunto, você tem algum lugar pra dar, doar essas roupas? Eu tenho. Eu vou dar pra uma amiga, pra uma prima, uma tia, uma instituição. Não tenho. Então, essas são as opções de lugares que você pode levar. Isso. Porque eu não levo, porque daí é mais uma coisa pra mim. E às vezes pode acontecer de pensar assim, não, ela vai pegar pra ela, quer que eu tire. Por isso que ela tirou tudo, pra pegar pra ela, né? Acontece muito isso. É verdade. Ou então pra fazer uma fogueira no inverno. Né? A pessoa acha que você tá tirando ali, a roupa é linda. Eu te falo, tem roupas que são lindas. Mas não faz sentido. Sim. Só que quando você usou, eu usei só pra ir em tal lugar, nunca mais usei. E às vezes a gente tem pessoas, né, como você falou ali no início, que estão transição de corpo, né? Ela fez uma bariátrica ou ela está emagrecendo e daí aquela roupa não faz mais sentido, porque ela está num outro corpo, já é uma nova fase, né? Então tirar aquela peça é importante, né? E outra coisa também que acontece muito, que é quando o cliente ele não consegue enxergar o corpo que ele tem uma visão totalmente distorcida. E é muito difícil a gente identificar isso, e a gente precisa lembrar que nós não somos psicólogos, né? A gente precisa identificar para falar, olha, mas isso você precisa de outros cuidados. Você precisa ir num psicólogo pra gente fazer esse trabalho juntos. Agora não é o momento de cuidar disso, né? Porque tem muita gente que tem esse problema de se enxerga de um jeito totalmente diferente, né? Tem essa distorção da imagem. E a psicologia se relaciona muito com a consultoria de imagem, né, Duda? Se relaciona assim, porque a pessoa ela tá passando às vezes por um momento e ela tá se curando daquele momento pra seguir pra próxima etapa, né? E muita questão da autoestima. Eu acho assim que nós consultoras, a gente tem que estar com uma autoestima boa pra gente poder cuidar da autoestima de outras pessoas. Tanto que eu comecei o curso em 2021 e parei porque eu não estava, lembra, no meu melhor momento. Decidi tomar alguma atitude sobre isso. Então me afastei do curso pra poder me cuidar, para depois, quando eu me sentisse melhor, eu pudesse retomar. Então, quando eu me senti melhor, eu retomei, para poder ajudar as pessoas, né? Assim como um dia eu precisei. Então, eu acho que é muito importante isso, essa questão está muito, muito envolvido. No primeiro curso, quando eu comecei, tinha uma psicóloga na minha turma, que falou que ela estava fazendo o curso porque ela sentia necessidade. Então, era um exemplo ali. Ela falou assim, não quero ser consultora, mas eu quero agregar isso na psicologia para eu entender, para eu poder passar para ela isso, né? Exatamente. Então, isso a gente vê, aí que a gente vê a própria psicóloga se especializando nessa área para levar para os clientes dela. Porque a nossa vestimenta é uma questão de comportamento, né? As nossas roupas vieram como uma forma de proteção. Se a gente pegar todo o contexto da indústria têxtil, as roupas vieram como uma proteção. Algumas culturas têm um significado porque usa aquela roupa. Não é só porque eu quero, acho diferente, tal. Não, tem uma história atrás daquilo, né? Toda a moda tem história. Eu acho que é uma coisa assim que a gente não consegue desvencilhar. A gente precisa entender a história desse cliente, a história dessa roupa, pra gente poder entender o contexto daquele ambiente. E a história humana se relaciona com a questão da história da roupa, né? Sim. Dependendo do momento, da fase, a gente tem um retrato dessa história através daquilo que as pessoas estavam vestindo, daquilo que era a essência, né? E daí a gente tem a questão da tendência, né? Que é algo super importante pra gente falar e que muita gente não entende, né? E daí a gente fica com aquelas roupas datadas, né? Muita gente usa só modinha, né? E a gente vê que aquele guarda-roupa fica difícil de ser coordenado, né? Então explica pra gente um pouco dessa questão das tendências, Ellie. Bom, as tendências elas são comportamentais, né? Elas não surgem do nada, tipo alguém fala, acordei com uma ideia. Não, ela vem ali do comportamento da sociedade, né? Do porquê que a gente começou a usar isso, por que a gente começou a virar os olhos para isso. Como eu falei antes, a nossa roupa ela tem uma história do porquê ela existe. Ela é
numa época foi uma armadura. Hoje em dia a gente não precisa tanto assim. Mas ela tem um porquê. Então a gente precisa entender o contexto que essa sociedade está passando. Passa um comportamento, né, daquele momento. Por exemplo, quando a gente saiu da pandemia, por que veio aquelas coisas saturadas? Porque a gente precisava de alegria, a gente passou por um tempo muito... Pijama. Não só pijama, mas a gente passou por um tempo muito triste. Né? Eu perdi muitas pessoas próximas, então a gente isso vai refletir na roupa. Tem dias que a gente acorda e fala, nossa, hoje estou animada, dificilmente você vai olhar para uma roupa mais neutra, né? Se você acordou, tipo, no 220 ali. Então... Esse dia não vai ser o preto, que vai ser o pretinho básico, não vai rolar. O pretinho básico, ele vai estar vai ter um colar, colar, uma coisa. Sim. Né? Então, a gente, ele vem do comportamento da rua, as tendências. E a gente tem aquelas tendências geracionais, né? Que elas perduram por gerações. A gente tem a modinha, né? Que é aquela que vem... As microtendências, né? Que antes a gente vinha das novelas. Hoje em dia não é tanto das novelas. Ela vem da internet, das influencers, né? Então, já é uma coisinha que vai e passa. Mas eu preciso usar porque todo mundo tá usando. Se não tá inserido no meu ambiente, não preciso, né? Igual eu converso com algumas amigas sobre a questão do brega. A gente fala, meu Deus, essa tendência é muito brega. Ok, o brega é relativo, o que é pra você às vezes não é pra mim. O belo brega. Porque não tá no meu contexto. Então a gente começa a entender esse comportamento, essas tendências que estão surgindo, tem um porquê, né? E ela é uma coisa que não é tipo mês passado, ela começou há uns anos ali. Como eu falei, a questão da dopamina, né? Das roupas vieram super saturadas. Então, de repente, a gente voltou para esses neutros. Hoje em dia a gente pode olhar bastante as vitrines, a gente tem mais esse neutro, porque a gente está se acalmando, a gente está entendendo que, o grande pico que ele passou, a gente está entendendo essa transição. Agora a gente está vendo com umas tendências da transparência, porque a gente ficou muito tempo coberto, escondido e tal. Então tem um porquê, o recorte da roupa tem um motivo. Então, como consultora, a gente também precisa pesquisar muito o comportamento das pessoas. A não ser que eu só vou querer focar em coloração. Tudo bem, eu vou fazer só coloração, mas essa cor, tem um porquê esse cliente vai querer usar mais uma cor do que a outra. Né? Eu preciso entender isso, eu preciso respeitar isso. E é muito importante, né, essa questão de você saber, né, que nem sempre aquela tendência tem absolutamente nada a ver com aquela cliente, né? Então a cliente pode ser que ela não tenha que ter, né? Porque tem muita gente que é fixada nisso. Ai, meu Deus, tá na moda, então eu tenho que comprar. Ou às vezes eu gosto daquilo e falo, não, você tem que usar, Duda. Da onde você viu? Todo mundo tá usando. Não, eu preciso, na hora de atender esse cliente, os meus gostos ficaram da porta pra fora. Exatamente. Eu preciso entender o que ele gosta pra inserir nesse ambiente. Às vezes vocês vão falar, eu jamais usaria, mas aquela pessoa tá assim, tipo, meu Deus, é pra mim. Né? E como que lidar com isso, Duda? Como lidar, né, com o seu gosto pessoal, aquilo que você gosta, porque a gente sabe, né, consultora de imagem estudou um pouco mais sobre moda, entende um pouco mais sobre moda, sobre tendência, mas como você guardar essa questão do seu gosto pessoal e atender o seu cliente relacionando, né, e atendendo ele, personalizando dentro daquilo que é a personalidade dele, dentro daquilo que é o estilo dele, aquilo que são os desejos dele, né? Como é que é isso? Como é que a gente trabalha isso? Não é fácil. Porque a gente gosta daquilo e a gente quer colocar ali às vezes, mas a gente tem que entender que se a gente fizer isso, o cliente vai se perder e a consultoria não vai ser entregue conforme você esperava, conforme ele esperava. Então aí você não é o teu trabalho, daí você não está fazendo o teu trabalho correto. Então eu tenho que entender e mostrar para ele também. Porque elas querem, a maioria. Vamos gastar, agora vamos comprar, vamos investir. Daí chega lá na loja, mas aquele sapato, daí a gente tem que mostrar, ó, veja bem, esse sapato tá bonito, vamos supor, tá na moda, tá legal, mas você vai usar mais esse. Pense com aquela roupa do personal shopper que a gente comprou. É aquilo que vale mais a pena, né? Exatamente, a gente tem que mostrar. Lembra daquele macacão lá que a gente comprou? Então, qual desses dois eu acho que vai combinar mais esse? Daí você vai usar mais, ele é mais confortável, você vai conseguir trabalhar com ele. Esse você vai usar só no final de semana. Então, a gente tem que mostrar e comparar pra ela, conversar com ela e ter essa clareza pra que ela não fique pensando, nossa, não deixou eu comprar, né? Tipo, ficar assim, mas não é porque eu não deixei, é porque depois você se arrepender, né? Vai fazer compras inteligentes. Compras inteligentes, assertivas, né? Então a gente tem que trabalhar dessa forma. E não colocar o nosso toque é muito importante.
Senão a gente vai É ficar difícil, sempre, vai uniformizar as pessoas. É difícil. Não é fácil, né? Mas daqui a pouco vai virar só Duda, A gente então, pode não. ser uma fábrica de réplicas. Exatamente, e não é isso que E a gente eu quer. acho que quando a gente tem essa diversidade nos nossos clientes, e clientes de estilos diferentes, que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, isso prova o quão profissional nós somos, né? De diferenciar aquilo que é o meu gosto pessoal e aquilo que vale a pena para aquele cliente, né? Exato. Perfeito. Então isso é um momento assim muito especial e é aquilo que a gente lá no começo falou, né? A personalização do serviço. É trazer um serviço para aquela pessoa, pensando naquelas dificuldades, né? E potencializando aquela imagem dentro daquilo que é o objetivo do meu cliente, né? E a gente falou também que consultoria de imagem é para todos, né? Mas a pessoa que tem bom gosto, que ela já sabe se vestir, né? A gente sabe que também para ela é importante, né? Sim. É Verdade. Porque às vezes a pessoa tem um ótimo bom gosto, mas aí a gente vem naquela questão de adequação. Às vezes a pessoa, eu escolho roupas incríveis, eu tenho roupas fashionistas e tal, mas aí ela vai num evento, por exemplo, com uma roupa nada a ver com aquilo. Então aí a gente tem essa dualidade de adequação e a pessoa se sentir bem, às vezes, né? A gente precisa fazer essa pessoa entender que ela pode se sentir bem se adequando né, que existe um equilíbrio, né? Isso, que não é tudo extremo, né? Eu não preciso ser 8 ou 80. Eu consigo pegar ali o meu estilo normal ali, que pra mim é tipo espalhafatoso e tal. E eu consigo adequar, por exemplo, um casamento, gente. Noiva é ela não quer que ninguém chame atenção mais que ela, não Sim, é? ela Aí é a a estrela pessoa- principal. Aí a pessoa vai no casamento. Duda vai casar agora. Pela segunda vez, mas é com o mesmo marido. Ah. Eu casei na pandemia, gente. Mas aí ela vai num casamento como convidada e ela não dá pra ela chamar mais atenção que a noiva, né? Você pode ir linda, incrível, mas você precisa entender e se adequar ao ambiente, que não é a sua hora de chamar atenção, né? Perfeito, muito bom falar sobre Então, isso. a gente precisa fazer essa cliente entender isso, né? Porque aí também a gente tem o dress code, a etiqueta, que volta naquela questão de fazer. Eu tenho que me sentir bem, mas eu preciso fazer as pessoas que estão ao meu redor se sentir bem também. Você não pode ofuscar a estrela principal, né? Por exemplo, a pessoa vai de bege no casamento, tipo um bege não, off-white. Ou até de branco, né? Não tá adequado ao dress code. Se a não- noiva pediu, não, eu quero casamento na praia, com todo mundo de branco, uma coisa mais nudes e tal. Beleza. Nudes, né? Nude. Não confundam, é nude. Mas é importante isso que você falou, a pessoa tá confortável e a pessoa que tá junto se sentir confortável. Porque às vezes a pessoa, ela vai, às vezes, ela chama atenção, porque às vezes ela vai com um decote muito profundo, vai com muita cor, daí tipo, sabe? E daí ela pode se sentir desconfortável com isso, porque a outra pessoa, tipo, não é por... Tipo, chamou a atenção, realmente tá bonita, tá legal, mas as pessoas olham e ela pode se sentir desconfortável. É igual né? aqueles vídeos que eu vejo às vezes, tipo, 4 amigas num rolê. Aí uma tá de salto, de saia super produzida, a outra tá de tênis, a outra tá de chinelo. Aí ela fala, nós vamos pro mesmo rolê. E tipo, né? tá, né? E aí, qual o ambiente que vocês são? Qual é o dress code desse ambiente? Tem que cuidar com isso. Né? Que aí a gente entra em adequação. Exatamente. E aí a gente chama a Raquel, né, pra ajudar. Né? Exatamente. Né? Então, assim, é muito importante, né, essa questão, né, de saber adequar, de saber se empoderar, conhecer seu corpo, seu tipo de rosto, sua paleta de cores, né? Então, assim, até a pessoa que tem bom gosto, ela precisa entender de todos esses aspectos para ela poder dizer assim, bom, agora eu estou usando o meu bom gosto, mas eu sei quem realmente sou, né? Porque é um processo de autoconhecimento a consultoria, né, Duda? Sim, ela vai estar mais em equilíbrio, ela vai se sentir mais confiante ainda, porque às vezes a pessoa ela se mexe bem, ela tem um bom gosto, mas ela pode ficar melhor ainda do que ela já é, né? Então, refinar esse bom gosto dela, né, através de elementos. Então, e também tem outros serviços que podem se adequar a ela. Por exemplo, o visagismo, ela pode melhorar alguma coisa no aspecto do rosto dela, porque pode acontecer de vir clientes pra gente, nossa, mas ela nem precisa de consultoria, mas é que ela quer mudar o estilo dela. Nossa, veio uma mulher super elegante, refinada, ela já tem um estilo definido, mas vai que agora ela quer trazer mais drama pra isso, né, visão dramática, ela não quer mais trazer mais essa tanta acessibilidade mais, ela quer trazer mais segurança. Mas eu acho né? que o mais difícil de aparecer é o criativo.
Criativo é bem difícil. Porque o criativo usa de tudo, né? Ele não tá nem aí pra opinião. Nem aí. Então, esse é um pouco mais difícil. Eu acredito tá, que eu nunca peguei alguém com predominante criativo. Às vezes tem aquele que tem um criativo. Tipo mas ascendente, né? Mas não é predominante. Mas o bom desse cliente que vem com um pouco do criativo é que ele tá aberto, né? Não, vamos tentar, não. Mas aquele que é predominante eu ainda não tive, porque eu acho que esse é o que não procura a consultoria. Não procura muito, né? Gente, e agora a gente tocou no visagismo, né? A gente sabe o quanto que visagismo é importante para a consultoria de imagem, já que a identidade da pessoa tá ali, né, no rosto, né? Quando a gente pensa no nome de uma pessoa, logo que vem para identificar essa pessoa é o rosto. A gente está num momento que a harmonização facial é uma coisa que está na moda, é uma tendência, né, Evelyn? É super tendência. Como que a gente traz essa questão para o nosso cliente de forma que a gente realmente traga para ele um profissional que faça uma harmonização com equilíbrio que a gente busca, né? E que a gente não tenha o processo que a gente não quer, que é a demonização. A demonização facial é puxada. Ai, gente. Mas ainda bem que é uma coisa que ainda dá pra reverter, né? Dá. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter um parceiro pra indicar. Né? Porque se a gente fala, preenche ali o mento porque tá muito retraído e você quer se impor mais, então vamos preencher. Vamos preencher, daí você manda lá pra um profissional. Ou ela vai por conta, porque ela falou, e daí não fica bom. Mas foi ela que falou pra fazer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, eu gosto muito de procedimento estético, o professor sabe muito bem. E eu tenho excelente, e eu tenho parceria com ela. Tanto que, né, a doutora Bianca, ela me dá um voucher de desconto para meus clientes já para trazer mesmo. Pra incentivar, né? A fazer com alguém de confiança minha. Porque isso é muito sério. Não, é porque quando a gente alguém fez, eu nem conheço. Não, vai lá, tem uma amiga que fez. Mas ok, e se acontece alguma coisa? Será que faz um ruído no seu nome? É uma questão de responsabilidade, exatamente. Né? E aí também tem aquela pessoa que só quer tá mudando, porque ela nunca se sente bem com o que ela tá. Então a gente. E aí a gente então é também muito importante, né? A gente saber até onde a nossa consultoria vai resolver esse problema desse cliente, aquilo que ele traz pra gente, e quando a gente precisa de um profissional de psicologia ou de psiquiatria que vai nos ajudar a equilibrar essa pessoa para realmente ela aproveitar o nosso trabalho, que é o trabalho de consultoria efetivamente, né? Eu sempre que eu vou conversar com um cliente, eu nunca falo, olha, eu acho que isso aqui, você tem que melhorar. Eu pergunto, o que te incomoda no seu rosto, né? Pra gente ver se a gente consegue, com acessórios, com corte de cabelo e cor, dar uma maquiada nisso, ou se de fato eu vou encaminhar ele para um profissional que vá cuidar disso melhor com procedimentos estéticos. Mas eu nunca falo se eu tô vendo ali, porque aí eu vou criar uma neura que a pessoa não tem. Né? Ela que tem que pontuar, né? Tem que partir dela essa vontade de fazer alguma coisa, né? Pra trazer aí um benefício e uma autoestima que ela pode possivelmente estar perdendo por aquele detalhe que às vezes a gente nem percebeu também, né? Eu tenho uma amiga que ela é biomédica, ela faz todos os processos dos clientes dela, e ela assim é uma que eu recomendo de olhos fechados, porque eu sei que ela não vai para pesar a mão. Você fala, não, mas eu quero mais. Ela fala assim, mas não vai ficar bom, o seu corpo não. E aí acontece de clientes ficarem bravos com ela porque eles querem mudar totalmente a relação dela, você não vai ser confortável. O seu corpo não vai aguentar, eu não vou fazer isso. E daí acaba acontecendo que daí todos os pacientes vão ficando com o mesmo rosto. E acontece muito, a mesma boca, o mesmo desenho de boca, de nariz. E de respeitar errado, os traços naturais. Perfeito. Né? É pra valorizar, não a nossa singularidade. Né? E deixar que a pessoa expresse realmente a beleza dela através da sua personalidade, né? Do seu DNA, né? Porque eu acredito que os procedimentos estéticos estão aí para realçar o que a gente tem de bom, ao invés de disfarçar quem somos para uma outra pessoa, né? Porque hoje em dia a gente é muito uma cara de um, cara de outro, né? E aí eu acho que isso... muito, nossa, isso é verdade, de ver assim, nossa, já vi seu rosto, que ainda é mais famosa, o beijo da Angelina Jolie, né? Todo mundo quer ter os lábios dela. E daí as pessoas não querem ter, assim, uma coisa harmonizada, ela quer ter o lábio de uma, a sobrancelha de outra, o nariz de outra, e daí como é que junta todas essas partes, né? Aí a demonização acontece. Mas eu acho que
tudo tá, equilíbrio, né? tá no equilíbrio Tá no e no equilíbrio. respeito, né? Uhum. Eu respeitar os meus traços, eu entender que essa cliente tem que respeitar os traços dela, que o que ela tem de bonito ela tem que realçar, ela tem que esquecer aquilo que ela não gosta. Ela precisa focar no que ela tem de bom, pra não passar uma vida inteira se escondendo. Uhum. Isso mesmo. A gente falou, né, sobre o processo de consultoria de imagem, sobre a humanização, de respeitar as escolhas do cliente, a personalidade dele, trazer um trabalho personalizado. Mas, gente, consultoria de imagem, ela é um processo caro. Quando a gente faz uma consultoria de imagem completa, ela é um processo caro ou é um processo que vale a pena ser feito e esse investimento realmente tem um retorno. Como é que é isso? Eu queria que a Evelyn falasse, depois a Duda falasse também, porque cada uma tem uma visão, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Eu acho que o caro aí é relativo. Eu acho que vai sair caro se eu for num profissional que não vai respeitar tudo isso que a gente falou. E se eu... Ok, você fez, me deu, eu joguei no guarda-roupa. Aí é caro. Não dei importância pra nada. Aí né? é caro. Mas se eu for lá no profissional que me respeitou, que entendeu, eu coloquei em prática, aí não é caro. Eu investi em mim, né? Então, eu vejo muito isso como relativo, caro. Uhum. Em razão disso. Mas se eu, de fato, faço o meu cliente, eu respeito as vontades do meu cliente, faço ele entender isso, a gente consegue juntos, né, chegar nesse plano de ação e colocar em prática de fato, então não foi caro, foi investimento, eu só tô ganhando com isso. Muito né? bom. Duda? Eu acho que é caro para nós, né? Seria algo, por exemplo, que não desse retorno, que não desse algo que fizesse diferença, né? E a consultoria de imagem, ela faz diferença. Quem quer trabalhar com consultoria de imagem já saiba que é transformador, né? Então, eu quero ter um trabalho que vai mudar a vida das pessoas. Consultoria de imagem é uma delas. Então, no curso, cada matéria que a gente tinha, que a cada etapa do curso, eu via como é importante na consultoria, né? Às vezes as pessoas pensam que é só coloração pessoal a consultoria, e a consultoria de imagem vai muito além. Então, assim, tem uma frase que é meio que geral, né? Você acha caro, por exemplo, um treinamento, alguma coisa assim, então, experimente a ignorância. Então, a gente tem que se autoconhecer, porque o mercado tá aí. Esses dias eu vi um vídeo que uma moça estava indignada, porque ela não chegou nem a ser entrevistada no trabalho, porque ela tava com uma calça jeans rasgada, realmente, ela não tava com ela tinha muito conteúdo. Não tava com dress code adequado. Ela tava com uma calça jeans rasgada, não que é a calça jeans em si, mas o momento que ela tava, né, na entrevista, tava com o cabelo desarrumado, não tava com uma postura. E ela postou esse vídeo, e uma coisa que eu fiquei muito feliz é que quem tava comentando sobre esse vídeo que repercutiu, não estavam apoiando a postura dela, concordavam que o rapaz, o entrevistador, fez correto. Porque realmente hoje, né, mulher, 93% é visual, primeiramente, né? Não, e a gente então, chega até a ser triste o fato, mas é um fato. Nós julgamos os outros pela aparência. O tempo inteiro. Isso é inconsciente. Ai, não, eu nunca faço isso. Deus me livre, Evelyn. Todo mundo faz, né? Todo mundo julga as pessoas pela aparência. Julga. Né? Depois pode conhecer a pessoa e descobrir que aquilo é totalmente diferente. Por exemplo, com essa menina, ela pode ter muito conteúdo. Sim, mas ser excelente. Ela não entregou na primeira impressão. E a primeira impressão é a que ela não comunicou aquilo. Ela não comunicou que ela era muito boa. Sim, né? Porque a primeira impressão fica e a gente. Não tem outra a gente não quer assumir que erramos num pré-julgamento. Sim. Então, eu vou conhecer depois, mas lá no fim a minha vozinha vai estar. Será que não era aquilo mesmo que a gente achou antes? Sim, mas é aquela questão que a professora Melissa sempre fala também. A gente não vai ter uma segunda chance para causar uma primeira impressão. Né? Ela não vai ter uma segunda chance, porque outra pessoa já foi entrevistada no lugar dela e já pegou a vaga. Então a gente tem que estar preparado. Então não é caro, é um investimento. E eu tenho certeza que é o melhor investimento, um dos melhores investimentos que a gente pode fazer pela gente mesmo. Fantástico. Então, vocês são duas consultoras de imagem, né, que estão aí fazendo super sucesso. A Evelyn com um pouco mais de tempo, Duda acabou agora o curso, mas eu queria que vocês falassem um pouco como chegaram na consultoria de imagem, né? A gente está aí chegando no final, mas para as pessoas saberem como que chegaram na consultoria de imagem, porque a gente sabe que não é a primeira formação de vocês, né? Primeiro Evelyn, depois Duda. Tá, então, é meio clichê, mas assim, de fato, eu sempre tive essa veia mais pro lado da moda.
Mas é aí que entra naquela questão de a gente às vezes precisa de um psicólogo, né? Mas eu duvidava muito de mim. Eu falava, ok, você vai fazer moda, o que você vai fazer com moda? Você não sabe nem desenhar. Aí a inteligente que não pensou, pera, tem aula de desenho lá. Mas tudo bem. Fui para outro caminho que eu gostava, mas não é o que faz os meus olhos brilharem. Isso lá no início, quando você saiu do 2º grau. Isso. Tá. Aí, tanto é que quando eu saí do ensino médio, eu fiquei 1 ano para escolher a faculdade. Falei, não, para melhor e tal. Mas assim, eu ainda não fui para aquilo que fazia os meus olhos brilharem. Eu fui para o que eu gostava. Uhum. Não foi totalmente inútil, porque eu uso muito isso hoje em dia. Mas assim, não era uma coisa que eu me via fazendo pro resto da vida. Né? Converso com as minhas amigas e falo assim, não, eu preciso cobrar para fazer a questão da consultoria e conversar e tal, porque eu preciso pagar contas. Uhum. Porque senão, eu poderia ficar conversando horas. Eu tenho uma amiga que falou assim, Evelyn, você podia, sei lá, dar aula para leigos. Porque você gosta de falar e explicar. Eu falei, gosto. Porque é de fato o que faz meu coração bater mais forte. Né? Uhum. Então, eu duvidei muito de mim. E aí, o meu marido, ele falou assim, amor, tá, você vai trabalhar com uma coisa, você vai ficar tomando remédio, o dinheiro você vai gastar nos seus remédios, você vai ficar se frustrando. Por que você não vai? Coloca a cara. Ele falou assim, amor, eu tenho medo, vai que eu não consigo. Porque a gente tem muito isso da síndrome do impostor. Uhum. Né? E aí... E o medo bloqueia, né? Porque a gente tem medo do desconhecido. Eu não sabia como é que ia ser. E eu sou uma pessoa eu sou controladora. Eu gosto de saber onde eu estou pisando, né? E eu não tenho controle sobre a vida. Eu não tenho controle do que seria dali pra frente. Mas o importante foi saber que eu tinha alguém ali do meu lado me apoiando, né? No meu caso. E aí as pessoas falam, não tenha medo, vai. Se tem medo, vai, mas vai com medo mesmo, só não desiste. Faça Mas isso no por primeiro você. momento você pensou em fazer moda. Aí eu falei, eu não quero criar uma linha, porque a gente já tem muitas marcas. E aí eu penso do lado sustentável e tal. Eu gosto dessa parte da tendências, por exemplo. Eu não sou totalmente da coloração, eu entendo, sei que é importante, aplico, mas no meu caso, eu sou outono e eu adoro um lima. Uhum. Não vou deixar de usar? Não. Eu só entendo como eu posso melhorar isso. Né? Eu consigo respeitar os meus traços e usando as cores que eu gosto e amenizando os efeitos dela. Sim. Então, não é inútil, é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu defendo super a coloração por isso. Porque para quebrar regras, você precisa conhecê-las. Exatamente. Né? E aí eu falei, então não vou criar uma linha. Aí eu fui pesquisando. E eu tenho uma amiga que fez um curso no Centro Europeu de turismo. Nada a ver com consultoria, mas... Não, o Centro Europeu é ótimo. Nossa, Eu falei, beleza. Pesquisei. Daí eu fiquei um tempo pesquisando, veio a pandemia. Aí eu falei, Gui, eu acho que eu vou... O Gui é meu marido. Assim, Gui, eu vou fazer algum curso. Aí foi bem a época que começou os vídeos de coloração, né? Falei, acho que vou fazer esse curso aí. De coloração, pra saber qual é. Aí eu comecei a pesquisar, daí eu voltei a pesquisar no Centro Europeu. Falei, pera, tem aqui consultoria de imagem. O que é esse negócio? Vamos entender. Aí eu fui ali, pesquisei, aí eu vi o do Centro Europeu que tá explicando, porque tem lá na aba do site explicando. Sim. Aí depois eu fui pra internet pra entender o que esse profissional faz, onde que ele pode atuar. E eu entendi que eu poderia, porque eu poderia estar com tendências dentro da consultoria de imagem. Sim. Né? Então eu falei, vou fazer o curso. E aí, na pandemia mesmo, falei, vou fazer. Comecei no online, depois fui presencial. Meti a cara mesmo, fui. Eu acho que uma das melhores escolhas que eu fiz naquela época foi uma decisão certeira. Eu me sinto muito realizada hoje com o que eu faço, porque eu gosto de estar com pessoas, falar com pessoas e ver essa transformação na pessoa, né? Eu acho que... E foi para Nova York, fez um curso de tendência em Nova York com a professora Silvia. Fiz. Eu consegui realizar um dos meus sonhos, que foi trabalhar no backstage da Fashion Week. E, inclusive, o meu marido falou assim, qual que é a sua meta profissional? Eu falei assim, não, quando eu estiver trabalhando em um evento e que a editora-chefe da Vogue apareça, que é a Anna Wintour, eu vou falar, tô no caminho certo, mas assim, isso era a minha meta de 5 anos. E quando eu fui fazer o Fashion Tour com a Silvia e com a Márcia, que inclusive são professoras do Centro Europeu, eu falei assim, não, mas vai demorar, 5 anos. Essa mulher é inalcançável, Ana. Ela estava no meu backstage, eu vi ela e fiquei assim, meu Deus. Aí eu tava, olha, eu fiquei arrepiada de novo. E eu falei, meu Deus, só que assim, não dá pra ser tiete, né? Não pode. Primeiro, porque lá você não pode nem estar com o celular dentro do backstage, né?
Tipo, mas foi muito engraçado. Ela apareceu. Gente, era o Diabo Veste Prada, assim, tipo, sabe aquela cena que ela já Você chegando, é louca pra tirar uma foto pra mandar pro Gui, né? me convida pro Met Gala. Mas, né, aí eu vi ela lá e falei, meu Deus, eu fiquei arrepiada, eu falei, meu Deus, mas foi muito engraçado porque todo mundo tava assim, tipo, conversando, né, e tal. Ela apareceu na portinha, assim, no backstage, todo mundo correu, cada um pra sua área que tinha que ficar, e todo mundo ficou assim, ó. Ninguém falava, a gente não podia falar, e todo mundo assim, ó. E ela conversando com o designer, todo mundo... Né? Mas assim, a minha vontade de falar, meu Deus, pelo amor de Deus, me adota, mulher. Eu te amo, me adota. Então ali eu tive certeza, eu falei, cara... Tava no caminho certo. É, porque era uma coisa que eu achei que tava lá, tipo, longe, tipo, daqui 5 anos, né? E eu consegui realizar, né? E ela, de fato, ela é uma pessoa muito difícil de conversar, porque eu lembro que alguém foi cumprimentar ela, e eu olhei pro lado dela e falei assim, não. Eu falei, ainda bem que eu não fui. Eu só vi de longe, tá bom, né? Eu só vi de longe, Mas tá bom. Eu vi o Chanelzinho, o óculos, aí eu falei, alta mar, eu falei, ela. Aí quando eu vi todo mundo correndo, toda aquela movimentação, eu falei, caraca, eu tô no lugar certo, eu estou onde eu queria estar. Né? E é muito bom isso, né? Trazer essa realização pra tua vida. É. E agora o projeto é ir pra Conferência Global em Punta Cana, né? A gente vai estar junto lá. Punta Cana, e aí eu tô com os projetos, porque eu quero conhecer todas as capitais da moda e fazer cursos, estou me organizando para isso, né? Porque eu gosto muito dessa questão de tendência e o desfile, ele tem um porquê, né? Tem ali. E eu converso muito isso com os meus amigos, eu tô começando a trazer isso para as minhas redes sociais, de falar um pouco mais de desfile para as pessoas, até mesmo a moda noiva. Porque tu fala, tipo, ai, nada a ver, é só colocar um vestido branco. Tem um porquê dos vestidos ser branco hoje em dia, porque um dia não foi branco. Sim. Né? Então, eu tô com um projeto agora pra ver com um casal de amigos, que são fotógrafos de noivas. É um projeto muito bacana que a gente tá desenvolvendo. Então, eu estou realizada hoje em dia. Que talvez se eu tivesse parado com o meu medo lá atrás, hoje eu ia estar frustrada dentro de uma agência. Muito bacana. Porque você fez design, né? Publicidade. E você... Eu sou formada em administração, trabalhei por 8 anos na área de seguro, né, seguro de vida, saúde, odontológico, e não estava mais feliz com a minha profissão, já estava ficando doente, porque a gente vai se adoecendo quando a gente não está, né, feliz, e não era justo eu continuar, então eu decidi, nem comigo nem com a empresa, então eu decidi montar com uma sócia uma loja de roupa feminina, né, e durante a abertura da loja, eu quis fazer consultoria de imagem, procurei o curso para agregar na loja. Só que quando a gente entra no curso e a gente se apaixona, a gente quer ficar só no curso, e foi o que aconteceu comigo. Então eu deixei a loja, saí da sociedade para me dedicar 100% à consultoria de imagem, porque realmente ele precisa de mais de tempo, precisa mais de estudo, não é tão fácil às vezes como as pessoas podem pensar. Então não era viável continuar com os dois. E já no começo do curso eu já comecei a me posicionar na internet. E antes de terminar o curso eu já estava atendendo, já estava com parcerias de lojas e tudo mais. E assim que eu concluí o curso, como eu já estava bem posicionada, já comecei a trabalhar, e cliente, colaboração, parceria, e em maio eu vou inaugurar o primeiro espaço exclusivo de Ponta Grossa para construir de imagem. Tô bem ansiosa. Sucesso. Obrigada, tá ficando lindo, tá? Nossa, tá sensacional e eu não vejo a hora de inaugurar para receber meus clientes, para elas viverem essa experiência que é transformadora, incrível. E eu me emociono muito porque eu tô muito feliz. Não imaginava que seria tanto assim, porque eu comecei uma vez e parei, e quando eu decidi voltar, eu me agarrei ao curso com todo carinho e amor, e tô completamente realizada em transformar vidas. E é fantástico, né? A profissão linda, maravilhosa, com tanta história e com tanto benefício para todo mundo. Duda tá até chorando. Não chora que eu sou solidária. Não chora que eu sou solidária. Vamos brindar. É cheiro de alegria. Gente, queria super sucesso. agradecer vocês, desejar muito, muito sucesso. Né? Muito obrigado por estarem aqui. Eu tenho certeza que é só o começo de uma carreira linda que vocês vão levar para a vida inteira. Então, sucesso, hello champanhe para todo mundo. Obrigada, e até Paula. o próximo episódio. Muito obrigado por todo mundo que esteve aqui assistindo.
Você sabe qual imagem você passa? Descobrir sua melhor versão é algo extraordinário. E é com um pouquinho de ajuda de profissionais notáveis da consultoria de imagem, isso fica ainda melhor. Eu sou Pablo Inísio, consultor de imagem, e nós vamos conversar sobre as maiores tendências, dicas e novidades do nosso glamouroso universo da consultoria de imagem, junto com diversos profissionais referências da área. Estilo Meeting, um podcast de consultoria de imagem, moda e beleza, original do Centro Europeu para você.